ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. Quem visita a gente hoje é o advogado e especialista em direito previdenciário e trabalhista, Dr. Arnaldo Ubatuba. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Gostaria de agradecer o convite. Estou à disposição de vocês. A gente pode começar a nossa conversa, falando sobre o que é o direito trabalhista. O que ele garante para os trabalhadores? Ótima pergunta. Na verdade, até essa questão se muito discutiu lá em 2017, quando veio a reforma da Previdência. Aliás, a reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Tivemos a Previdência depois, em 2019. A reforma da trabalhista, ela alterou muito a legislação trabalhista, que é lá da década de 40, da era Vargas. O que acontece? No Brasil, que a gente sabe que tem aquela diferença muito grande, de renda, de capacidade, que tem do lado o empregador, e do outro lado o empregado, o Estado intervém nessa relação e cria as normas que regulamentam essa relação. Por exemplo, no primeiro mundo, tal como a Inglaterra, não existe propriamente dito um direito do trabalho, uma legislação trabalhista. Lá há sempre o contratual. O contrato vale sobre a lei. O patrão e o empregado, eles discutem as cláusulas daquela relação de trabalho. Estados Unidos da mesma forma. Não existe propriamente dito um direito do trabalho e um código com a intervenção do Estado. No Brasil, infelizmente, as coisas são diferentes e por isso tem a norma trabalhista, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que, como eu disse, é da década de 40, que teve uma grande reforma em 2017, que é muito criticada, inclusive, porque ela trouxe um fenômeno da possibilidade de negociação, aumentou a margem de negociação entre o empregado e o empregador. E isso, a gente, como advogado trabalhista, não vê com bons olhos, inclusive vários trechos dessa reforma já foram considerados como inconstitucionais pela Suprema Corte, porque, infelizmente, não temos uma paridade como nos Estados Unidos, ou até mesmo na Inglaterra, não está o empregado em condições de conversar com o patrão, de negociar cláusulas. E acaba que, na prática, infelizmente, muitas vezes as empresas, não estou dizendo que são todas, mas muitas empresas acabam se valendo do seu poderio econômico e impõem cláusulas que não são muito regulares, corretas para os trabalhadores. Tá? Tu me perguntasse sobre os direitos dos trabalhadores. É muito importante porque, assim, no momento de crise, que as empresas também estão com dificuldade, e aqui eu não desconsidero isso, que o empreendedor também está com dificuldade, veio a pandemia, teve aquele período do pessoal fechado, é tudo muito complicado, mas, assim, o direito do trabalhador, ele é irrenunciável, eles estão lá no artigo 6º em diante da Constituição. Direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então, por exemplo, a pessoa começou a trabalhar, tem direito a ter a assinatura da carteira em 48 horas, está na lei trabalhista. Tem reconhecimento do vínculo, que tem que estar na carteira. Depois de um determinado trabalhando, se for dispensada, se o patrão dispensar, tem direito a levantar o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Muita gente me pergunta, o que é o fundo de garantia? O fundo de garantia nada mais é do que uma poupança forçada que a lei impõe ao empregado. Tanto que uma das hipóteses desse empregado pegar o fundo de garantia, receber o fundo de garantia, sacar, como a gente fala, é para comprar a sua casa própria. Por isso que o Estado, por intermédio da Caixa Econômica Federal, que cuida do fundo de garantia. Quem já não comprou a sua casa com o fundo? É uma poupança forçada que corresponde a 8% sobre o salário do trabalhador. Então, o Brasil tem uma série de direitos, como a questão de pagamento de hora extra, como a questão de acordo sindical para ajudar a categoria, salário mínimo, a Constituição diz, 13º salário, férias, enfim, intervalo de 1 hora quando trabalha numa jornada acima de 6 horas diárias, quando a jornada é até 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. É uma série de direitos que a legislação implica. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre o FGTS, então? Que a gente estava falando agora, quem tem direito ao FGTS e como funciona? Então, na verdade, todo mundo que trabalha com carteira assinada, que é a regra geral do contrato de trabalho, diz a legislação do Fundo de Garantia que em cima do salário do empregado é 8% que fica automaticamente depositado.
A lei trouxe isso, e o objetivo da norma é fazer com que esse 8% seja uma espécie de estabilidade. Tanto que o empregado que recebe esse 8% até pode sacar o fundo para comprar uma casa, para, num caso de emergência, como um acidente, uma intempérie, lá, um destelhamento, aí se libera o fundo de garantia, ou quando tem uma doença grave também, algumas hipóteses, como por exemplo o câncer, o HIV, lá na lei do fundo de garantia tem essas hipóteses de saque. Também, como eu falei que o fundo de garantia é essa poupança serve como estabilidade, estabelece a norma trabalhista que quando o empregado é dispensado sem justa causa, que é quando a empresa dispensa o empregado, além de ele usufruir do seguro-desemprego, ele vai também receber o fundo de garantia com uma multa de 40%, né, que hoje é 50% porque tem uma questão tributária, mas o empregado ganha 40%. Ou seja, em cima daquele valor que ele vinha juntando, que corresponde a 8% por mês, ele tem mais uma multa de 40% quando a empresa o dispensa. E ele pode sacar imediatamente porque, segundo a lei, aquilo ali vai ser uma estabilidade, um prazo para ele poder, né, gerenciar até conseguir um novo emprego. E sobre as donas de casas, quais os direitos que elas têm? As donas de casa? Bom, as donas de casa fazem um trabalho, né, acho mais difícil, por sinal. Elas podem, hoje em dia, aí por uma questão previdenciária, contribuir, né, para o INSS, recolher as contribuições previdenciárias, inclusive tem uma alíquota bem pequena em relação ao trabalhador normal, o autônomo, e elas participam do regime da Previdência, do INSS, né? Porque aqui no Brasil isso é uma coisa muito importante. A pessoa às vezes fica doente, ela pode entrar lá em auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade, depende, porque o nosso regime da Seguridade Social, da Previdência, né, que temos aqui no Brasil, ele trabalha como um seguro. Então, somente aquele que está contribuindo para o INSS é que vai poder usufruir desse direito. No caso aqui no Brasil, para entrar na primeira filiação, tem que ter no mínimo 12 contribuições. Se o sujeito já contribuiu 12, por um motivo ou outro parou de contribuir, depois para voltar para o regime da Previdência são 6 contribuições. Então, por exemplo, a dona de casa que está lá fazendo lá o seu carnezinho, ou pagando pela internet, se tem alguma doença, algum problema, ela pode sim procurar o INSS para pedir o benefício por incapacidade, como também, que é muito importante, também se aposenta, né? E sobre o MEI, o microempreendedor, né? Quais são os direitos também? Essa é uma questão bem interessante. O microempreendedor, né, já que a gente vive num momento de crise, a legislação federal trouxe a figura do microempreendedor, que é aquele autônomo, né, que é convidado a se regularizar. Ele paga ali um valor que é em torno de R$50, um pouquinho mais, atualmente, tá? É bem simples, baixa o aplicativo e faz o cadastro. Gente, é só baixar o aplicativo e fazer o cadastro e sair pagando, bem simples, porque daí ele sai da informalidade. Tem a garantia do INSS, tem a garantia das contribuições, né? Porque tem que ter um número X de contribuições, mais a idade lá na frente para se aposentar. Então, aquele pessoal, né, que trabalha como, sei lá, Uber, pessoal que está pessoal aqui em Rio Grande faz muito doce, né, e tal. É muito importante ter um MEI para estar naquilo que eu falei agora há pouco sobre a dona de casa, inserido no regime da Previdência. Está contribuindo e ter o seu CNPJ, até para eventualmente poder participar de um contrato, prestar o serviço de uma empresa maior. O que é importante destacar é que o MEI é para o microempreendedor, micro, pequeno. Então, a pessoa para ficar nessa condição, por isso que é muito bom aí procurar o contador ou até mesmo o advogado, é que tem um faturamento mensal, tá? Que gira em torno de R$80 mil por ano. E tem que ser controlado durante o ano, é isso? É durante o ano. Se passar desse valor, aí tem que falar com o contador, porque daí vai entrar numa outra figura. Tá? Mas é muito importante, ele garante, assim como eu falei para ti, a questão do INSS da diarista, da dona de casa, ou mesmo do trabalhador carteira assinada, garante os benefícios legais de INSS, etc. E o senhor pode falar para a gente quais as dúvidas mais recorrentes entre seus clientes? Então, o que eu tenho observado muito nesse momento de pós-crise ou de crise ainda econômica, um ano difícil, né? É assim, eu vejo que muita gente está trabalhando sem carteira assinada. E assim, gente,
como eu falei agora há pouco, tem uma norma lá na CLT que fala, sujeito que tem vínculo de emprego, que é aquele que recebe ordens do patrão, recebe salário, tem que cumprir horário e de forma não eventual, que trabalha com frequência, ele tem sim vínculo de emprego. Começou a trabalhar, ele tem direito e o patrão dever assinar a carteira em até 48 horas. Aproveita a oportunidade de fazer um parênteses, tá? Muita gente não sabe. Desde outubro de 2019, a carteira de trabalho ela é digital, aquela mesma senha do Gov, da vacina, do meu INSS, da carteira de motorista. Não precisa mais da carteira de papel. Então, basta que o empregado acesse ali o portal da carteira de trabalho ou baixe o aplicativo pelo celular para observar se houve a assinatura. Muita gente não está tendo a carteira assinada aqui na cidade. Eu tenho observado isso com muita frequência e está errado. E isso, eu que também faço a parte de previdência, o sujeito trabalha 1 ano, 2 anos sem carteira assinada, por via de consequência o patrão não contribui, não faz a contribuição previdenciária no INSS. E esse período, muitas vezes, que a pessoa está doente, precisa de um benefício por incapacidade, ou lá na frente tem a idade que é se aposentar, não consegue, porque teve aquele limbo, trabalhou sem carteira. Então a pessoa tem que ter a carteira, tem que exigir o direito. Fora, claro, como eu disse, salário mínimo ou salário da categoria, 13º, férias, hora extra, intervalo para descanso e alimentação, uma folga por semana, uma folga no feriado. Também tem observado que muitos empregos não estão proporcionando esses direitos mínimos aos empregados. Isso tem que ser conversado antes do contrato, né? Porque existem casos de trabalhadores que trabalham por um certo período, né? Depois de 3 anos, aí são demitidos e acabam sem direito nenhum, né? E aí querem buscar seus direitos. Mas é possível? É possível sim. Existe no Brasil, e eu acho muito bacana, a Justiça do Trabalho. Né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tem, porque lá existe uma outra cultura como um todo. No Brasil, a gente tem a Justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Inclusive, o empregado nem precisa, se não quiser, claro que é o ideal, mas se não quiser nem de advogado, ele pode chegar sozinho. Por quê? Se não teve a carteira assinada, se não ganhou uma férias, um 13º hora extra, ele vai apresentar a sua reclamação, pode ser até de uma forma muito simples, e o juiz do trabalho vai receber, vai notificar a empresa para se defender, vai marcar uma audiência, e lá na frente vai reconhecer o direito. É como eu falei lá atrás, Bruna, o Estado ele intervém nessa relação, né? E é dever do patrão, do empregador, assinar a carteira e dar todos os direitos do empregado. O que é importante? O único obstáculo que nós temos aí é o seguinte: existe um prazo de prescrição, ou seja, existe um prazo para o empregado entrar na justiça. A partir do último dia do contrato de trabalho, a partir do dia da rescisão do contrato, começa a correr um prazo de 2 anos. O empregado tem até 2 anos para entrar com ação na Justiça do Trabalho. Caso ele deixe transcorrer esse prazo, ele tem o seu direito prescrito e não pode mais fazer nada. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o advogado e especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, Dr. Arnaldo Ubatuba. Doutor, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o LOAS, né? Explica para nós. Claro. Ótima pergunta, Bruna. E dentro desse cenário de crise que lamentavelmente a gente vivencia, é um benefício que ele é muito solicitado. Eu falava agora há pouco que a gente tinha me perguntado sobre a questão de trabalhar, da própria questão da pessoa que trabalha em casa. Quem contribui para a Previdência, que está dentro desse regime do seguro, e aí precisa, por exemplo, uma aposentadoria, ou precisa mesmo de um benefício por incapacidade, o auxílio-doença, tem o que a gente chama de benefício previdenciário. Tá? Na nossa Constituição, além do benefício previdenciário, o governo se obriga, né, a União, a prestar um benefício assistencial, tá? Que é o que as pessoas chamam aí no bom
português de LOAS, mas é o chamado benefício da prestação continuada. Esse benefício, e por isso que é muito importante a sua pergunta, ele não precisa daquelas contribuições ao INSS, porque o INSS que paga, que gerencia isso para o governo, mas é que está lá na Constituição que o governo federal vai ajudar as pessoas que estão precisando dessa assistência. Então a gente coloca lá nos livros, temos nos livros de previdenciário, o INSS paga, mas ele é um benefício assistencial. Quando que ele se aplica? Para as pessoas maiores de 65 anos e as que têm uma doença, tá? Uma doença permanente. Aí tem que olhar conforme o caso, tá? Mas assim, um câncer muito grave também entra. Mas hoje a gente fala muito, por exemplo, do autismo, tá? O HIV, ou então a idade, ou a doença, tá? E o segundo requisito, né, já que é o benefício assistencial, o critério da vulnerabilidade social. Então, a pessoa que tem uma necessidade e uma doença, ou a necessidade já está, né, com mais idade, 65 anos, pode procurar o INSS e postular o LOAS. Nesse caso do câncer, por exemplo, a pessoa é diagnosticada e ela já pode procurar esse recurso. Exatamente, exatamente. O câncer é assim, até voltando um pouquinho, o câncer é interessante. Tu lembra que eu falei agora há pouco que a pessoa, para se filiar à Previdência, quem paga, quem trabalha com carteira assinada, ou quem contribui como MEI, como dona de casa, esse pessoal ele tem que ter no mínimo 12 contribuições. No caso do câncer, se a pessoa começou a contribuir, ela, como é tido como uma doença grave, o câncer dispensa as 12 contribuições por ser doença grave, né? Claro, quando é um câncer grave, com laudo médico se consegue, tipo, com 2 meses de INSS, talvez não o LOAS, mas o próprio benefício previdenciário de auxílio-doença. Outra coisa, o câncer, tu me perguntou bastante do fundo, a pessoa que tem o laudo de câncer pode procurar a Caixa e pedir o levantamento do fundo até para se tratar do câncer. Assim como outras tantas coisas, como até benefício fiscal na compra de um carro e tal. O câncer que infelizmente é uma doença que a gente vê que é muito recorrente. A lei traz esses benefícios tentando ajudar num momento tão difícil que a pessoa vivencia. A senhora estava falando sobre o autismo, né? Sim. Por exemplo, uma mãe desempregada, ela tem direito ao filho? Como funciona também essa parte? Então, na verdade, quem tem o direito ao autismo, juridicamente falando, é o próprio filho que tem o autismo. Deve ser isso que estava falando no exemplo, né? Então, assim, claro que quem pede é a mãe, mas em nome da criança, tá? Legalmente ele que ganha o benefício. Claro, aí ele tem o critério doença preenchido, o autismo, pela lei do TEA, lá de 2013, 14, ela qualifica o autismo com todos os direitos, equipara o autismo a uma pessoa com deficiência. É uma doença permanente, então preenche o requisito do LOAS, do benefício de prestação continuada. Aí, claro, além disso, a pessoa vai ter, né, que provar lá no processo administrativo ou depois judicial que tem o autismo e, além disso, a família vai ter que se encontrar numa vulnerabilidade social. Aqui, como eu falei, né, o LOAS, o benefício assistencial, a pessoa tem a questão da miserabilidade jurídica, pobreza. Aí tem que comprovar. A lei, por exemplo, ela estabelece alguns critérios, que até isso é muito importante, que poucas pessoas têm conhecimento atual. A lei fala quem é o vulnerável social que tem direito ao LOAS. Aí soma-se todos os integrantes do núcleo familiar, se soma as rendas e se divide. E a renda per capita, por cabeça, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? Isso diz na lei, isso diz se você procurar no Google. Mas, de uns anos para cá, a justiça tem uma flexibilização maior. Então, às vezes, a família, isso que é muito importante, às vezes a sua família tem uma renda superior até a 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas é uma família ainda humilde, porque a vida está muito cara. Então, por exemplo, quando entrar com pedido de LOAS lá na INSS, traz o contrato de locação, traz a questão da gastos com médicos, com medicamentos, a questão de despesas com alimentação, e essas despesas, por força do entendimento atual da justiça, são abatidos para chegar naquele cálculo do quarto. Então, hoje em dia, mais pessoas estão tendo acesso a esse benefício.
Essa pergunta é muito boa porque poucas pessoas atualmente estão tendo conhecimento desse entendimento novo. E agora a gente pode falar um pouquinho após a reforma da Previdência, né? O senhor pode explicar o que mudou no processo da aposentadoria? Sim. Na verdade, assim, ó, a reforma da Previdência, essa sim é de 2019, se eu não me engano, 13 de novembro de 2019. Eu sou muito crítico dessa reforma, por causa que ela dificultou muito o acesso, né? Ela, por exemplo, Bruna, a pensão por morte, que até então ela era o salário integral, hoje ela é 50% mais uma cota. Então, assim, ó, vamos fazer um cálculo bem singelo, aproximado. Se a pessoa ganhava R$ 4.000, deixou uma esposa, é metade, que é 2.000 mais 10%. A pessoa vai ganhar 2.000 e pouco. E isso, eu como jurista, sou severamente crítico, porque o segurado da Previdência, que era o marido dessa pessoa, ele sempre contribuiu a vida toda, ou quase sempre, ou boa parte, para ter uma aposentadoria de R$ 4.000. Aí quando ele falta, a pessoa ali que tem direito a manter, a ter a pensão por morte dele, recebe 60%. Isso é um detalhe muito ruim da reforma. Respondendo a tua pergunta propriamente dita da aposentadoria, o processo em si até digo que não mudou. Mas eu digo assim, o que é o processo? Para mim, é ir lá solicitar no INSS, tem que solicitar no INSS, se porventura a autarquia negou, vai para a justiça. Mas assim, ó, ficou muito mais difícil. Então, por exemplo, a gente tinha a figura da aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria, por exemplo, a técnica de radiologia, que trabalha com aquela exposição que faz mal à saúde, do raio-x. Né? A pessoa ali, 15 anos de contribuição, conseguia se aposentar. Hoje não mais funciona assim. Hoje, além dos 15 anos de trabalho com uma doença que faz mal à saúde, tem que ter a idade. E as idades, na regra atual, fora algumas regras de transição, basicamente é para homem 65 anos e para mulher 62. Então, tu imagina, é um absurdo, porque hoje em dia não adianta, se tu trabalhar com alguma coisa que te faz mal, o problema é teu, tu só vai te aposentar com 62 anos. Então, uma das grandes pioras e retiradas de direito foi, por exemplo, na pensão por morte, que diminuiu drasticamente o valor, e também nas aposentadorias, na especial também. Fora também a questão de ter aumentado a idade para aposentadoria, especial, normal, enfim. A reforma da Previdência foi bem complicada e, infelizmente, tende a piorar. A gente está falando da aposentadoria, né? Pode explicar um pouquinho como funciona o processo da aposentadoria? A pessoa tem que procurar antes? Como é que funciona? É muito importante também isso, Bruna, porque assim, o que acontece? Infelizmente, a gente tem o INSS hoje com uma falta de funcionários. Eu admiro, gosto, todo mundo trabalha no INSS, acho que o pessoal é muito vigoroso e trabalha muito bem. Mas a verdade é que o poder público há muito tempo não faz concurso, agora que se fala de um possível concurso para o INSS. Tem uma deficiência muito grande. Com a pandemia, com o déficit de emprego, o serviço da Previdência, seja para buscar ali o auxílio-doença, a aposentadoria, seja para buscar o benefício assistencial do LOAS, ou pelas próprias confusões jurídicas que a reforma da Previdência trouxe, o serviço da Previdência aumentou muito. A par e passo que os funcionários diminuíram, vão se aposentando, vão trocando de emprego, enfim. Então, a Previdência hoje em dia tem uma deficiência de funcionários muito grande, tá? Então, o que acontece? A gente tem que passar pelo INSS, tá? E aí que eu vejo o seguinte, às vezes a pessoa não sabe bem como é que faz isso, pode entrar sozinha, tá? Só que aí se o INSS que está com poucos funcionários e quem está lá às vezes está meio estressado, né? Meio sobrecarregado e concede uma aposentadoria errado, se a pessoa recebe o primeiro mês e saca o fundo, porque a aposentadoria dá o direito a sacar o fundo, ela não vai ter, segundo a lei, o direito a revisar na justiça. Por isso eu sempre falo, o ideal é a pessoa procurar um advogado de confiança para pedir a aposentadoria, porque o advogado tem os meios, o conhecimento jurídico e os cálculos, até programa de cálculo, porque o cálculo da aposentadoria é bem complexo, tá? Porque se a pessoa pedir e tiver uma concessão de aposentadoria errada, que não deveria acontecer,
Mas se tiver, infelizmente tem acontecido com muita frequência, pelos problemas que eu narrei, a pessoa não vai conseguir a revisão depois, mesmo procurando o judiciário por intermédio de advogado, tá? E agora sobre a carteira de trabalho. Aquele trabalhador que vai ser demitido ou que quer se demitir, como funcionam as rescisões? Então, na verdade, assim, em tese, todo contrato de trabalho é por prazo indeterminado. A gente tem na lei um exemplo, tem outros, mas assim, o exemplo principal é o contrato de experiência. A pessoa começou a trabalhar, faz aquela experiência de no máximo 90 dias. Passou aquele prazo, né, o contrato está valendo. Aí o que acontece? A pessoa pode pedir para sair, que é a demissão, e aí tranca o seguro, não tem seguro-desemprego e não tem fundo. A pessoa pode ser dispensada por justa causa, quando faz alguma besteira no trabalho, tem umas hipóteses na lei. E a dispensa normal, que é a dispensa sem justa causa, que é quando a empresa, por um motivo ou outro, opta em dispensar o empregado, que é aquela que eu falei, que saca o fundo, tem a multa de 40% do fundo e tal. Assim, ó, o que eu aproveito a tua pergunta para dizer é o seguinte: hoje em dia, com a questão atual, a gente verifica uma modalidade de rescisão que está crescendo muito, que é a falta grave do patrão. É quando o empregado, olha que estranho, o empregado dá a falta grave no patrão. O empregado demite o patrão, que é a famosa, que muita gente já conhece, despedida indireta, a rescisão indireta, que é a falta grave do patrão. Por exemplo, aqui em Rio Grande tivemos alguns casos recentemente bem conhecidos. Atraso de salário. Salário é divino, é a coisa mais importante. O empregado trabalha um contrato para receber. Salário é a remuneração para subsistência, para a alimentação da pessoa. E aí as empresas começam a atrasar. Isso aí gera a falta grave do patrão. Aí cabe ao empregado procurar o seu advogado de confiança e entrar na Justiça do Trabalho, pedindo ao juiz a decretação da falta grave do patrão, que se chama, reiterando, rescisão indireta. Eu te agradeço pela tua presença hoje. A gente vai chegando ao fim. A gente tinha tanto ainda para tratar, né? Mas vou te convidar para uma próxima, porque a gente tem várias dúvidas para serem esclarecidas. Então, eu te agradeço a tua presença aqui hoje. Bruna, eu que agradeço muito, estou sempre à disposição, gosto muito de falar do assunto e obrigado de verdade por ter esse espaço aqui. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.